Em um tempo onde os limites do tempo e do espaço eram meras lembranças de uma era passada, um ser sem nome, apenas conhecido como Elis, corria pelo que restava de um mundo desfeito, destroçado por forças desconhecidas. Seus passos eram ecoados pelo vento, um som quase inumano, como se o próprio universo estivesse suspirando a cada movimento de suas pernas. O horizonte, uma linha em constante mutação, se estendia infinitamente diante dele, uma tela borrada entre o real e o apocalíptico. As montanhas, antes grandiosas, estavam agora curvadas como se o peso de uma tragédia milenar as tivesse esmagado. O céu, antes azul e vibrante, era uma mancha de cinza e fogo, com nuvens que giravam como furacões, exalando raios que riscavam a terra. Elis não sabia ao certo o que o trouxe até ali, mas sabia que não havia mais retorno. O fim do mundo não era apenas físico, mas uma condenação que se arrastava por sua alma. Ele corria, não por necessidade, mas por uma urgência visceral, como se cada segundo em que ele permanecesse parado fosse um sacrifício ao próprio universo. Ele havia perdido algo muito maior que o próprio mundo, uma perda que estava gravada em seu peito como uma ferida aberta que nunca cicatrizava. O amor, a essência de tudo, havia escapado de suas mãos com a mesma facilidade com que as estrelas caíam do céu. A história de Elis começava muito antes do caos. Ele era um homem comum, não um herói, não uma lenda. Seu nome ressoava em sussurros nas vielas de uma cidade esquecida pelo tempo, onde ele se perdera em suas próprias incertezas. Mas havia uma mulher que iluminava sua vida de formas que ele jamais imaginara ser possível. Seu nome era Airin, e ela era sua âncora, seu refúgio. Era com ela que ele acreditava que poderia enfrentar qualquer tempestade, qualquer noite interminável. Airin tinha um sorriso que aquecia até os corações mais gelados, e seus olhos eram como o céu antes da aurora, profundos e serenos. Porém, como todas as histórias que se aproximam do fim, a felicidade de Elis com Airin foi interrompida pela escuridão. O mundo começou a ruir, não de maneira física, mas em algo muito mais profundo. Os céus se abriram e, de lá, desceram forças que pareciam ser de outra era, seres sem forma, com olhos de fogo e bocas que cantavam canções de destruição. Eles não invadiram o mundo de uma vez, mas em pequenos momentos, como gotas de veneno lentamente escorrendo pelo corpo. Eles roubaram os sentimentos, as emoções, e a essência de tudo que estava vivo. No início, ninguém acreditou, mas logo ficou claro que o fim não era mais uma possibilidade distante, mas uma certeza inevitável. Ele, desesperado, tentou lutar. Ele se agarrou a cada pedaço de sua humanidade, mas a cada tentativa, ele via Airin desaparecer mais e mais, como uma sombra sendo engolida pela escuridão. Não havia como lutar contra o que não podia ser tocado. O amor, tão puro e imortal, foi a primeira vítima da destruição. E quando Elis finalmente percebeu que Airin havia se desfeito completamente, seu coração se partiu e a terra sob seus pés começou a ceder. Elis não tinha mais tempo para questionar o porquê ou o como. A dor de sua perda queimava em cada passo que ele dava. Ele corria não só para salvar o que restava do mundo, mas para alcançar algo que ele sabia que não poderia mais tocar. A memória de Airin guiava como uma estrela distante, e cada passo que ele dava para frente era um passo mais perto de um fim inevitável. O chão se partia em grandes fendas, e de dentro delas surgiam criaturas que pareciam ter sido feitas de pesadelos. Elas não tinham rosto, mas seus corpos eram como estandartes de dor, e seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos, eram espelhos do sofrimento humano. Elis enfrentava essas criaturas com uma fúria que nunca soubera que possuía. Cada golpe, cada grito, era uma tentativa de arrancar a dor de dentro de si. Mas as criaturas não eram seus inimigos. Elas eram apenas reflexos da própria perda, do vazio que ele carregava dentro de si. Enquanto o mundo continuava a se desfazer, Elis corria em direção ao que ele sabia ser o último ponto de resistência, uma fortaleza antiga, marcada por símbolos de tempos esquecidos. Lá, talvez, ele encontrasse respostas. Ou talvez não. Mas ele não tinha escolha. Ele corria porque não havia